multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Irmãos, abram as Bíblias lá no Evangelho, na carta de Paulo aos Gálatas, por favor, para nós darmos continuidade dos nossos estudos nessa carta. Se vocês puderem, marquem na sua Bíblia agora Tito 1:11 e 1 Coríntios 15. Mas voltem na Gálatas. Só marquem para mim Tito 1:11 e 1 Coríntios 15. Deixe marcado no sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, hoje do verso 6 até o versículo 10. Meus irmãos, nós não temos pressa alguma em terminar com essa carta. Então, se você não perceber que nós vamos até o verso 10, mas o verso 10 parece fazer parte da porção até o verso 17. Não tem importância, não se preocupem com os subtítulos da sua Bíblia. Nós não estamos preocupados com os subtítulos da Bíblia. Nós estamos preocupados hoje, do verso 6 até o verso 10, embora pareça que o verso 10 não pertence à porção do verso 6 até o verso 9. Não se preocupem com isso também. Meus irmãos, nós vimos na semana passada, no domingo à noite passado, que Paulo, ele se dirige à igreja na Galácia, nessa região da Galácia, e ele demonstra àquele povo, ou àquela comunidade evangélica, ou aquelas comunidades evangélicas, que ele era apóstolo, ou seja, que ele era um homem enviado pelo próprio Cristo a anunciar a palavra de Deus. Ele era apóstolo, ou ele era enviado pelo próprio Cristo, e por isso Paulo era apóstolo. Ele era um homem enviado, era um homem comissionado a pregar a palavra, porque ele ouvira a mensagem do próprio Cristo Jesus que o havia enviado. E Paulo aqui, ele diz ser apóstolo, diz ser enviado, mas ele deixa claro que ele não era enviado por homens, mas ele era enviado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo tornara Paulo apóstolo, ou enviado, ou comissionado, para anunciar as verdades ouvidas do próprio Cristo. E, meus irmãos, essa igreja na Galácia, com certeza Paulo teve uma grande participação na pregação da palavra, na proclamação do Evangelho neste local, nessa região da Galácia, e muitos ali passaram ao cristianismo por causa da mensagem pregada por Paulo, e porque Deus havia utilizado Paulo como ferramenta para que muitos ouvissem a proclamação do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, e passassem assim ao cristianismo. Porém, meus irmãos, no verso 6 desta carta de Paulo aos Gálatas, Paulo, com muito assombro, ele se admira de algo muito interessante. Olha só o que Paulo fala no verso 6: admira-me, ou seja, ele se assombra, ele assusta, ele toma um susto quando ele percebe que alguns dos Gálatas, não sabemos quantos, estavam passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para o Evangelho. Então Paulo diz: admira-me, estou assombrado, estou admirado que vocês, Gálatas, passaram tão depressa, perceba essa palavra, tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Outro Evangelho. Meus irmãos, percebam aqui que estas pessoas nessa região da Galácia, ou esses Gálatas, eles haviam aceito uma mensagem diversa daquela que Paulo havia proclamado. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas Paulo havia pregado o Evangelho aos Gálatas, a estes homens e mulheres. Mas estes homens e mulheres, eles passaram a um outro Evangelho, se podemos dizer, uma outra mensagem. Porém, nós vamos perceber que esta mensagem era uma mensagem adulterada. Era uma mensagem que não a mensagem que Paulo havia pregado. Era uma mensagem que tinha uma roupagem cristã, mas na verdade era uma falsa mensagem na qual estes Gálatas estavam induzidos e haviam passado tão depressa da pregação de Paulo para esta falsa mensagem, ou esta mensagem adulterada ou falsificada. Percebam, meus irmãos, que Paulo, ele diz assim, que estes Gálatas, eles passaram bem depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. E quem chama na graça de Cristo é aquele que enviou o próprio Cristo, que é quem? Deus. O próprio Deus Pai, que havia enviado o Deus Filho para morrer por pecadores, este era aquele do qual os Gálatas estavam passando e estavam deixando. E os Gálatas não percebiam, meus irmãos, que este afastamento daquele que vos chamou na graça de Cristo era um afastamento do próprio Deus. Do próprio Deus. E às vezes os Gálatas foram induzidos ou enganados por alguns falsos mestres, e muito depressa eles passaram da verdade para a fantasia, passaram da verdade para a mentira. E de uma forma muito perigosa, porque eles se afastaram do próprio Deus que havia revelado a Paulo a graça de Cristo. A graça de Cristo. Percebam, meus irmãos, que estes Gálatas, eles haviam sido convertidos a Deus, mas parece que agora eles tinham apostatado da fé. E essa apostasia, esse apostatar da fé, é deixar o próprio Deus, é deixar de lado a verdade e se ver envolvido e gostar de ser envolvido por uma mentira. Percebam, Paulo assim: vocês estavam envolvidos no cristianismo, vocês estavam envolvidos na pregação da palavra, vocês estavam envolvidos no verdadeiro evangelho. Como é que de forma tão rápida vocês apostataram da fé? Como é que de uma forma tão ligeira vocês se esqueceram de Deus, se afastaram do próprio Deus, apostatando da fé pregada em Cristo Jesus? E aqui, meus irmãos, eu preciso perguntar para vocês e para mim também: a quem nós devemos ser leais? Nós devemos ser leais à verdade ou nós devemos ser leais à mentira? Nós devemos ser leais àquele que nos converteu, a Cristo Jesus, que é o próprio Deus, ou nós devemos ser leais às muitas e inúmeras fantasias que nos são apresentadas no decorrer da nossa vida cristã? E esta era a ilusão na qual os Gálatas estavam completamente perdidos em fantasias, perdidos em mentiras. Meus irmãos, como é que os Gálatas deixaram-se enganar? E aí que eu perguntei: por que o evangelho adulterado, ou por que, melhor dizendo,
a mensagem adulterada foi aceita pelos Gálatas? Por que é que os Gálatas se deixaram envolver por mentiras? Por que é que os Gálatas se deixaram envolver por uma falsa mensagem? Se eles haviam se convertido, se eles haviam sido convertidos por Deus em Cristo Jesus, por que é que eles passaram da verdade para a mentira? Por que é que os Gálatas, ouvindo a verdade do Evangelho através de Paulo, eles se deixaram envolver por outras mentiras que não foram pregadas por Paulo? Por que é que os Gálatas aceitaram envolver em falsas mentiras ou em falsas mensagens? Uma outra pergunta: o que é que entusiasmou essas pessoas? O que é que entusiasmou tantos Gálatas que os tirou da verdade e fizeram com que eles apostatassem da fé, deixando a pregação do Senhor Jesus Cristo e querendo outras coisas além da mensagem que Paulo havia pregado? O que é que entusiasmou essas pessoas? O que é que tem entusiasmado as nossas vidas para que nós nos afastemos da pregação do Evangelho? O que é que tem afastado a nossa vida? O que é que tem nos entusiasmado para nos ver longe, ou afastados, ou apostatados, se assim posso dizer, da mensagem real do Evangelho? Percebam que Paulo disse assim, que os Gálatas, de uma maneira muito rápida, eles deixaram a graça de Cristo Jesus para outro Evangelho. Por que é que Paulo se utiliza deste termo, outro Evangelho? E o que é que Paulo quer dizer com isso? Eu anotei aqui: outro Evangelho quer dizer, eu me utilizo do Evangelho de Cristo e o modifico conforme meus próprios interesses. Este é outro Evangelho, se eu posso assim dizer. Eu me utilizo da mensagem da palavra de Deus, porém eu a modifico, mesmo que rasteira, mesmo que de forma rasa, eu a modifico para enganar a tantos, e esta modificação tem um intuito: meus próprios interesses. Meus próprios interesses. E é nessa fantasia que os Gálatas estavam caindo. Porém, Paulo, no início do verso 7, ele disse: o qual não é outro. E aqui parece que Paulo quer se corrigir, porque Paulo diz assim: olha, vocês, estou admirado que vocês passaram muito depressa do Senhor que vos chamou para outro Evangelho. Aí parece que Paulo quer se corrigir e diz assim: o qual não é outro. Por que é que Paulo diz isso, o qual não é outro? Porque para Paulo o Evangelho é uno. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho é único. Então Paulo se pega nessa questão. Vocês passaram para outro Evangelho, mas é o mesmo Evangelho. E Paulo está querendo dizer o seguinte: que o Evangelho verdadeiro não pode ser quebrado, não pode ser fracionado. Nós vemos tantas pessoas pregando outros evangelhos, porém, meus irmãos, não são outros evangelhos, são outras mensagens, são outras proclamações, são outras pregações, não outro evangelho. O Evangelho é único, o Evangelho é uno, e o Evangelho quer dizer sempre a mesma coisa. É por isso que não há outros evangelhos. É por isso que não há outras formas de evangelho. Há, porém, outras formas de mensagem. Porém, por que não há outro evangelho? Porque o Evangelho quer dizer único caminho de salvação para pecadores. Se outros evangelhos não dizem que há um único caminho para a salvação de pecadores, nós não podemos dizer que existem outros evangelhos. Nós podemos dizer que existem outras mensagens, falsas por sinal, mas não outro evangelho. Coloque, por favor, isso no seu coração. Evangelho quer dizer essencialmente único caminho de salvação para pecadores e pecadoras. Isso é
evangelho. E é por isso que Paulo se pega nessa palavra. Vocês passaram para outro evangelho, mas se bem que evangelho não há outro evangelho. Paulo aí parece que ele quer se corrigir. E Paulo continua depois da vírgula: senão que há algumas pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, como há homens e mulheres que desejam e estão pervertendo o evangelho de Cristo Jesus e tentando abraçar e enlaçar tantas pessoas. Percebam aqui, meus irmãos, que essa palavra perverter, estes homens, estes falsos mestres querem perverter o evangelho de Cristo, e perverter aqui significa transformar ou mudar o caráter essencial de alguma coisa. Eu disse para vocês que o evangelho é exclusivamente o único caminho de salvação em Cristo Jesus para pecadores e para pecadores. Porém, algumas pessoas que querem perverter, ou querem transformar, ou querem mudar a verdade essencial do evangelho. Querem transformar o evangelho em outra coisa, além disso. Meus irmãos, perversão do evangelho trata-se de oferecer o evangelho. Não é que esses falsos mestres não estavam oferecendo o evangelho, eles não estavam deixando o evangelho de lado. Eles diziam que Cristo é o único caminho para a salvação, mas não apenas Cristo. O homem precisa fazer algo para que este único caminho de salvação seja eficaz. E com isso, eles pervertiam ou mudavam o caráter essencial da pregação do evangelho. Então, trata-se de oferecer o evangelho tentando alterar a essência do evangelho. Ou seja, eles tentavam transformar o evangelho em outro ensino. Se vocês forem comigo lá em Tito, pedir para vocês marcarem, por favor. Lá em Tito, nós já vimos esta carta alguns domingos atrás. E na carta de Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 10, Paulo diz assim: existem muitos insubordinados, palcadores frívolos e enganadores, especialmente aqueles da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Por quê? Nós já vimos isso alguns domingos atrás. Porque andam pervertendo, andam desejando transformar o evangelho de Cristo em outro ensino. E estes homens de Tito, eles estavam pervertendo casas inteiras. Olha que coisa perniciosa. Olha a perversão desses homens. Os pregadores que anunciavam unicamente a Cristo Jesus, eles não estavam por satisfeitos. Eles começavam a perverter o evangelho e a transformar este evangelho em outra mensagem. E pervertiam casas inteiras, porque eles estavam influenciando famílias inteiras a outro evangelho, além deste evangelho que a palavra nos revela. E Paulo diz que estes homens, estes falsos mestres, também na Galácia, também aqui, pervertiam, perturbavam pessoas, porque estavam transformando a palavra de Deus em outro ensino, em outra mensagem, não em outro evangelho. No verso 8, meus irmãos, Paulo continua e diz assim: mas, mesmo que vocês estejam ouvindo estas mensagens, e mesmo que essas mensagens estejam sendo pregadas por grandes oradores, por grandes tribunos, por homens de influência, Paulo coloca aqui, mas, ainda que nós
Nós quem? Quando Paulo inicia aqui a carta, meus irmãos, Paulo inicia a carta no verso 2 dizendo o seguinte, no verso 2, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Todos aqueles que estavam com Paulo, que eram companheiros de jornada de Paulo, e pregavam a palavra junto com Paulo, mesmo que nós, Paulo e seus companheiros, na pregação do Evangelho, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho, ou mensagem, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Irmãos, como nós hoje, como a igreja evangélica, tem sido envolvida por anjos, como nós gostamos de anjos, como nós amamos os anjos, como nós não sabemos nada de anjos. Nós achamos essas criaturas lindas, nunca vimos, mas achamos essas criaturas maravilhosas, lindas. Mas Paulo está dizendo assim, irmãos, não se deixem confundir nem pelos anjos. São criaturas assim como seres humanos. E nós temos uma bênção maior do que os próprios anjos. Que bênção é essa que os anjos não têm? O anúncio da verdade do Evangelho que está em Cristo Jesus. Esta comissão não foi dada aos anjos, foi dada a nós. Esta incumbência não foi dada aos anjos, não foi dada a nós, homens e mulheres que amam Cristo Jesus. E Paulo aqui está sendo bem claro conosco, ainda que nós, Paulo e seus companheiros na pregação do Evangelho, ou mesmo um anjo vindo do céu, mesmo que o céu se abra e vocês vejam um anjo descendo do céu, e este anjo, no esplendor da sua força, da sua beleza, se eles anunciarem para vocês um Evangelho que passe daquele que eu vos tenho pregado, seja considerado tanto ele quanto nós anátema. E antes de entrar aqui, meus irmãos, na palavra anátema, preciso dizer para os irmãos que Paulo aqui, com muita autoridade, a autoridade essa dada pelo próprio Deus, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou pregando a verdade. Paulo não tem dúvida daquilo que sai da sua boca. Paulo não tem dúvidas daquilo que o próprio Cristo disse a ele. Paulo não tem dúvidas do Evangelho dado a Paulo e para que Paulo transmitisse esse Evangelho. Paulo não tinha dúvida, por isso que Paulo diz assim: olha, além do que vos tenho pregado. Paulo tinha certeza absoluta que aquilo que saía da sua boca era verdade. Paulo não estava louco, Paulo não era fantasioso, Paulo não era mentiroso. Paulo era um homem chamado por Deus para anunciar Cristo Jesus como o único fundamento da fé cristã. E Paulo diz isso em alto e bom som: eu, o apóstolo Paulo, estou dizendo a verdade e eu não minto. E eu não minto porque eu estou dizendo a vocês palavras que me foram reveladas pelo próprio Cristo. E Paulo, assim, com autoridade, ele endossa a sua própria pregação, não por causa dele, mas por causa daquele que o havia enviado. Mas Paulo diz: se qualquer um, seja apóstolo, seja profeta, seja anjo, seja pastor, que pregar o Evangelho além daquilo que Paulo pregava, seja anátema. E nós muitas vezes temos ouvido que o anátema é o maldito. Considere o maldito, considere o amaldiçoado. Para nós sermos mais corretos, eu prefiro dizer que este anátema significa desaprovado. Desaprovado. Por consequência, o desaprovado é maldito, porque aquele que não prega a verdade do Evangelho, não prega a sã doutrina, consequentemente é maldito.
Mas a palavra desaprovado é uma palavra que cabe mais no texto do que maldito. Então, meus irmãos, seja anjo, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, qualquer um de nós que preguemos a verdade do Evangelho além da verdade que está registrada nas Escrituras, seja anátema, ou seja, desaprovado por Deus. Seja desaprovado porque ele está ensinando mentira. Seja desaprovado porque está ensinando fantasia. Seja desaprovado porque não está conduzindo homens e mulheres à verdade revelada no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no verso 8, meus irmãos, Paulo está se dirigindo aos mensageiros da palavra. Aos mensageiros da palavra, que estavam na Galácia pervertendo, tumultuando e transtornando a vida de muitas pessoas. E Paulo é muito claro neste versículo 8 quando ele diz assim: ninguém, nem anjo, nem homem algum pode alterar o Evangelho de Cristo. Ninguém pode alterar o Evangelho de Cristo e não ser desaprovado por isso. Nós podemos até ouvir falsas mensagens, não outros evangelhos, mas nós podemos até ouvir falsas mensagens. Porém, mensageiros, fiquem cientes que ninguém pode alterar o Evangelho de Cristo e permanecer livre. Ninguém faz isso porque o Evangelho do Senhor não pode ser alterado e aquele que o faz é desaprovado pelo próprio Deus. Meus irmãos, quando Paulo diz aqui que o Evangelho que ele prega, ou a sua palavra, é a verdade, Paulo não está se colocando num pedestal, ou se colocando num patamar superior aos outros. Eu sou Paulo. Paulo não está dizendo isso. Meus irmãos, Paulo tem claramente no seu coração e na sua mente que a mensagem é maior que o mensageiro. E Paulo no verso 8 ele diz claramente ao mensageiro: mensageiros, a mensagem é maior que vocês. Portanto, se a mensagem é maior que vocês, preguem a mensagem. Mensageiros, a mensagem que vocês anunciam é muito maior e infinitamente maior ou superior a vocês. Contentem-se em pregar o Evangelho única e simplesmente. E essa semana nós estudamos algo bem parecido em 1 Coríntios, que diz assim: o fundamento é superior aos edificadores. A mensagem de Cristo é superior aos mensageiros, graças a Deus por isso. Porém, o fundamento que é Cristo Jesus é maior ou é superior aos edificadores que têm pregado sobre este fundamento. Graças ao Senhor, o fundamento é Cristo. E os edificadores, aqueles que pregam e anunciam sobre este fundamento. Este fundamento é maior que os seus edificadores. E Paulo diz isso aos mensageiros no verso 8. Porém, no verso 9, meus irmãos, Paulo agora, ele se dirige aos ouvintes que estavam ouvindo e que ouvindo tantos mensageiros. Paulo diz assim: como já dissemos, e agora repito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo repete quase a mesma coisa no verso 8. Porém, no verso 8 ele se dirige aos mensageiros. No verso 9 ele se dirige aos ouvintes. Voltem um pouquinho comigo algumas páginas. Em 1 Coríntios, que eu pedi para os irmãos, no capítulo 15. Algumas 5 ou 6 páginas. No capítulo 15 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no verso 1, Paulo
à igreja de Corinto, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Percebam que, diferentemente da igreja da Galácia, a igreja de Corinto, nessa segunda carta, eles não estavam apostatados da fé, porém eles permaneciam e eram perseverantes. E no verso 2: por ele também, por este evangelho sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Mas eles não creram em vão, porque a palavra de Paulo é real. E Paulo diz assim, olha só o que Paulo diz aos ouvintes: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Percebam que Paulo em Coríntios, porém aos Gálatas, ele permanece com a mesma mensagem que ele prega por esta carta à igreja aos Coríntios. E aqui no verso 4, Paulo diz assim: olha, eu vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo: eu tenho sido leal à mensagem que eu recebi de Cristo. O que eu recebi, eu entreguei. O que eu ouvi, o que eu entreguei. Eu não estou inventando mais nada, eu não estou colocando nada além do que eu ouvi. Olha, bem criterioso ao colocar o que eu ouvi, eu entreguei. Eu não fiquei confabulando na minha consciência, nos meus pensamentos vãos, ideias perniciosas para comprometer ou constrangê-los ou transtornar a vida de vocês. Não, aquilo que Cristo me passou, aquilo que Cristo, ouvido do próprio Cristo, eu estou dando a vocês da forma como eu recebi. Aí Paulo diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados conforme ou segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. E Paulo diz assim: Gálatas, vocês não são ouvintes apenas, eu também. Paulo se coloca como ouvinte e diz aos Gálatas assim como ouvinte: olha, a mesma mensagem que eu recebi é a mesma mensagem que eu estou entregando a vocês. Irmãos, o Evangelho, ele precisa ser ouvido e recebido. O Evangelho precisa ser anunciado e precisa ser recebido. E uma vez que o Evangelho é ouvido e recebido, os ouvintes deste Evangelho e que receberam o Evangelho devem praticá-lo e não se desviar dele. Eu perguntei para os irmãos: o que é que entusiasmou tantos Gálatas? Por que é que os Gálatas ficaram tão entusiasmados com novidades? Aqui no verso 9, Paulo nos responde: olha só, se eu, como ouvinte da palavra, preciso ouvir e receber a palavra no meu coração, eu preciso viver a palavra e não me desviar da palavra para lado algum. Se estes Gálatas ouviram o Evangelho, mas não receberam, com certeza absoluta, quaisquer outras mensagens entusiasmariam os Gálatas. E é por isso que os Gálatas, de forma repentina, ou de uma forma bem ligeira, deixam o Evangelho verdadeiro pregado por Paulo e correm para outras mensagens, além daquelas mensagens que Paulo pregou a eles através de Cristo Jesus. Homens e mulheres que serão desaprovados por Deus por estarem anunciando falsas mensagens. E no verso 10, meus irmãos, Paulo diz: porventura procuro eu agora
o favor dos homens ou procuro o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Não seria eu servo de Cristo. Meus irmãos, no verso 1 do capítulo 1 desta carta de Paulo aos Gálatas, Paulo é bem claro quando ele diz assim: eu sou um homem enviado a pregar o Evangelho, não por intermédio de homem algum, não por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo deixa bem claro isso no início da sua carta aos Gálatas. E no verso 10, Paulo ele coloca a seguinte questão: meus queridos irmãos, vocês acham que eu procuro o favor de homens? Vocês acham que eu procuro o favor de homens? Vocês acham que eu desejo agradar a homens? Vocês acham que eu preciso pregar novidades para ser bem aceito? Vocês acham que eu preciso pregar mentiras para ser aceito? Vocês acham que eu preciso adular vocês para ser aceito? Vocês acham que eu preciso pregar fantasias a vocês para ser aceito? Paulo é bem claro quando ele diz que ele não procura favor de homens. Não foram homens que enviaram Paulo, não foram homens que anunciaram a verdade a Paulo, mas foi o próprio Cristo. Não foram homens que enviaram Paulo para ser apóstolo dos gentios, mas o próprio Cristo levantou e enviou Paulo aos gentios para pregar e anunciar a palavra. E Paulo tinha tanta convicção daquele que o chamara, nós vimos no versículo 5 do capítulo 1, que Paulo diz aqui: eu não quero favor de homem algum, eu não estou preocupado com vocês. De manhã, na escola dominical, nós conversamos aqui em uma das cartas de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo diz aos Coríntios que Paulo não está preocupado com o julgamento ou com aquilo que os coríntios pensavam dele. Olha bem claro: não estou preocupado com aquilo que vocês pensam sobre mim. Por que é que Paulo diz isso? Porque Paulo não tinha orgulho próprio, Paulo não tinha orgulho ferido. Paulo era um homem que no decorrer da sua vida espiritual com Deus, foi um homem que deixou o seu orgulho de lado, deixou a soberba de lado, lutou contra a autossuficiência e diz: eu não quero centro, eu não quero ser o centro, porque Cristo é o centro, Cristo é o fundamento. E Paulo diz: como Cristo é o fundamento da minha vida, eu estou pouco me importando com aquilo que vocês pensam de mim. Como Cristo é o Senhor da minha vida, eu estou pouco me importando com o julgamento que vocês fazem de mim. Como Cristo é o Senhor da minha vida, eu não estou nem aí. Porque contrário a vocês, eu não tenho ego ferido. Contrário a vocês, a minha identidade não será ferida, porque vocês não estão gostando da mensagem. Esse Paulo está dizendo no versículo 10. E, meus irmãos, uma coisa que Paulo não se preocupava é com aquilo que as pessoas pensavam dele com relação àquilo que ele pregava. Paulo não inventava, Paulo não criava novidades, Paulo não era um homem que criava ou era criativo para pregar o Evangelho. Paulo não era um homem criativo na pregação do Evangelho. E tomem cuidado com criatividades para pregar o Evangelho. Tomem cuidado com isso. Se vocês virem por aí maneira criativa de pregar o Evangelho, prestem atenção nisso. Tomem cuidado com isso. O Evangelho não é para ser criativo. O Evangelho é para ser pregado. Se o Senhor Deus necessitar da nossa criatividade para o anúncio do Evangelho, eu quero dizer algo para os irmãos aqui: este Deus não é soberano. Eu vou repetir. Se Deus necessita da nossa criatividade para que o Evangelho avance,
o nosso Deus é um Deus morto. Um Deus morto. Mas como eu sei que o Deus que nos chamou em Cristo Jesus é o Deus soberano, é o Deus que vive eternamente para todo sempre, Ele não necessita que nós sejamos criativos para anunciá-lo. Não há necessidade disso. Meus irmãos, Paulo diz: eu não procuro favor de homens. E ele continua: ou procuro agradar a homens? Não, eu não procuro agradar a homens. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. E aqui para concluir, é lógico que esta mensagem de Paulo, do verso 6 até o verso 10, não foi uma mensagem agradável. Não foi uma mensagem que adulou os ouvidos dos crentes da Galácia. Essa mensagem de Paulo não foi uma mensagem, como diz um amigo meu, uma mensagem fofinha. Não foi uma mensagem fofinha, sofisticada, mas foi uma mensagem real, uma mensagem verdadeira, uma mensagem para chamar os Gálatas de volta à palavra. E meus irmãos, isso é reforma protestante. A reforma protestante é: voltem para a palavra, voltem. Muito antes da reforma acontecer no século XVI, Paulo está dizendo: igreja, reforma, volta para as Escrituras, abra as Escrituras, não aceitem novidades, não aceitem criatividade, ouçam a palavra, firmem na palavra, permaneçam na palavra, ouçam a palavra, recebam a palavra e permaneçam perseverantes na palavra de Deus que está em Cristo Jesus. E esta é a mensagem. E meus irmãos, Paulo, ele se assombra no início do verso 6, porque Paulo tinha um amor e um zelo tão grande pelo Evangelho, que ele ouvia do próprio Cristo, que ele diz: como podem os Gálatas se envolver em tamanhas farsas tão rapidamente, deixando o Evangelho genuíno que eu entreguei da mesma forma como eu ouvi? E Paulo fica assombrado. Paulo fica: como podem vocês, Gálatas, que ouviram a mensagem do Evangelho, deixarem a mensagem do Evangelho e correr atrás de tantas novidades que estão sendo pregadas por aí? Meus queridos, assim como a igreja dos Gálatas, assim como a igreja localizada nessa região da Galácia, nós também vivemos dias assim. Quando nós escutamos que a Bíblia é viva, e a Bíblia ela acompanha a sociedade em qualquer século, em qualquer tempo que a sociedade esteja, é verdade. Porque os mesmos problemas enfrentados por estas igrejas são os problemas que nós vivemos hoje. Isso que Paulo disse aos Gálatas, do verso 6 até o verso 10, não foi um privilégio para a igreja da Galácia, mas também é um privilégio para a igreja de Franca. Para que nós tomemos cuidado dia após dia, para que nós não sejamos levados por qualquer outra mensagem falsa, qualquer outro evangelho ou qualquer outra farsa que esteja sendo anunciada. Por favor, vivamos o evangelho, nem aquém, nem além. Vivamos o evangelho como foi revelado nas Escrituras. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e que nós possamos aprender cada dia mais somente no limite que a palavra nos revela. Amém.